Olá, seja bem-vindo ao podcast do canal Fé e Fideísmo. O podcast de hoje é um comentário da lição da Escola Sabatina feito pelo pastor Gilberto Tais. Esse mesmo comentário pode ser baixado por escrito no blog feofideismo.com ou diretamente no site da CPB acessando mais.cpb.com.br na seção Lições, Adultos, Lição da Semana e Comentários. Aproveite também para se inscrever no canal Fé e Fideísmo no YouTube e também no Instagram do pastor Gilberto Tais. O Tais é THEISS. Fique agora com o comentário da lição. Até mais! Olá amigos, aqui é o pastor Gilberto Tais e hoje nós vamos estar aqui trabalhando ou comentando a última lição deste trimestre. O título é A Vida da Nova Aliança, é a lição de número 13. Foi um prazer poder escrever esse comentário para a Casa Publicadora Brasileira. Ele vai estar disponível, todo ele disponível no site da CPB, mais.cpb.com.br. Então você pode entrar ali e buscar desde o primeiro comentário, desde a primeira semana. De repente salvar aí no seu computador para servir de amparo teológico adicional para falar sobre a aliança e sobre todo esse contexto da aliança de Deus em toda a escritura, em toda a história. Também foi um prazer mesmo e tenho certeza que muita gente deve ter sido enriquecida com esse conteúdo. Bom, vamos lá então para o nosso último comentário. Em 1 João, capítulo 1, verso 4, diz assim: escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. A nossa alegria seja completa. Neste mundo em que os maus sentimentos são patrocinados a todo momento pelas crises e problemas diários que ameaçam o bem-estar emocional, as experiências de alegria, embora limitadas e muito passageiras, elas são capazes de produzir a sensação de que estamos em qualquer lugar que não seja este planeta caótico. Entretanto, o surpreendente, sabe o que é? É que João, ele não discursou sobre a alegria fragmentada e passageira que sentimos vez ou outra, mas a respeito da alegria completa e perfeita que podemos obter através do Evangelho. Percebemos melhor essa alegria nas palavras de Davi, no Salmo 16, verso 5, quando ele diz: Tu, ó Senhor Deus, és a porção da minha herança, tu sustentas a minha sorte. Que lindo, né? As palavras de Paulo também podem ser úteis para este contexto em Filipenses 3, verso 8, quando ele diz: considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. E por causa dele, continua o apóstolo, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Que lindo testemunho. Paulo também fala do peso da glória que nos faz suportar as tribulações momentâneas. Você pode ler isso lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17. Bom, em suma, a alegria plena descrita por João é encontrada somente em Jesus Cristo. Não se trata de sentimentos momentâneos de êxtase, mas de satisfação, de alívio, duradouros. Pelo quê? Pela certeza de pertencermos a Cristo, pertencemos a Deus. O nosso destino não está à mercê do caos, mergulhado nas incertezas que a vida produz, mas nas mãos daquele que é o autor e consumador da nossa fé, como é descrito em Hebreus 12, verso 2. Paulo ele fala em Romanos 8, verso 1 sobre nenhuma condenação. Nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo.
Então, Romanos 8 é um texto central na carta aos Romanos em relação à justificação e à nova vida. A sua mensagem é propositiva e intencional quanto ao que é mais básico na experiência de salvação em Cristo. Observe que as palavras de Paulo em Romanos capítulo 8 começam com nenhuma condenação, no verso 1, e terminam com nenhuma separação, no verso 39, no fechamento ali. Começam com nenhuma condenação e terminam com nenhuma separação. Intercalando essas duas promessas que respectivamente iniciam e terminam o capítulo 8 de Romanos, nós encontramos 4 coisas bem importantes. Primeiro, o compromisso de Deus em nos aceitar como filhos e herdeiros, está no verso 17. As glórias do porvir que se contrapõem aos sofrimentos do presente, está no verso 18. A constante intercessão e intervenção do Espírito Santo, que está no verso 26 e 27. E a imensurável certeza do amor de Deus, que está do verso 37 a 39. Então, o apóstolo ele declarou que a certeza que adquirimos em Cristo, em conjunto com a ação do Espírito na vida, produzirá no justificado, no crente, a vivificação e a liberdade espiritual. Isso ocorre porque a palavra de Deus é um tesouro abundante de graça e de bondade. Sejam quais forem os nossos problemas, temos a liberdade de nos derramar diante de Deus. Não importa quanto tenhamos falhado. Simplesmente nós podemos pedir e ter a certeza do perdão. Na vivificação do Espírito, adquirimos a liberdade de nos aproximarmos do trono de Deus a toda hora. Seja no momento mais escuro da noite ou no calor mais intenso do dia, desfrutamos de liberdade para tudo que é mais estimado em Jesus Cristo. Saiba que liberdade em Cristo significa liberdade da condenação. Liberdade para alcançar as promessas de Deus. Liberdade para buscar mudança de vida. Liberdade para estar diante do trono da graça. E, finalmente, liberdade para entrar no céu. Para entrar no céu. Amém. Deus seja louvado, né? Bom, Paulo também fala sobre o viver no Espírito, o novo coração. Viver no Espírito não é obediência programada nem motivada pela ânsia por méritos diante de Deus, mas o viver que se torna natural e instintivo. Foi por esse propósito, inclusive, que Paulo descreveu a ação do Espírito no coração, para evidenciar o ministério de Cristo na vida do novo converso, como descreve 2 Coríntios 3, verso 3. Então, nas palavras de Paulo, o Espírito ele é doador de abundante vida física e também de vida espiritual. A esse respeito, bem apresentou o teólogo evangélico Hernandes Dias Lopes que é através dele que somos vivificados para o novo nascimento. É ele quem nos comunica a vida de Deus e esculpe em nós o caráter de Cristo. A lei do Espírito de vida, continua ele, é o poder do Espírito Santo agindo em nós para nos tornar livres do poder do pecado que conduz à morte. Linda declaração de Hernandes Dias Lopes. Bom, além de conduzir a vida, a lei do Espírito renova no coração o sentimento de Deus. Qual o sentimento? De salvar outros para o mesmo destino celestial. Então, dessa forma, um novo converso se torna coparticipante da obra efetuada pelo Espírito, de realizar uma obra de arte nos corações. O incrível nessa aventura espiritual é que, na verdade, o ato de conduzir alguém à salvação em Cristo acaba mantendo a nossa comunhão com o Salvador, o que nos confirma no caminho da salvação e também reforça na vida o amor e o interesse pelos semelhantes que nenhum outro poder seria capaz de construir. Então essa nova vida, esse novo coração, além de efetivar uma nova construção de pensamento, de trajetória, de viver, também nos conduz ao mesmo sentimento de amor pelas vidas que estão se perdendo aí fora. E é por isso que as pessoas sentem logo de início o desejo de serem um instrumento nas mãos de Deus para conseguir alcançar essas pessoas para Cristo. Para finalizar, amigos, por mais que o passado tenha sido traumático, por mais que o presente seja amargo, por mais que o futuro pareça incerto, é o Deus da aliança que se compromete em determinar o nosso caminho e dirigir os nossos passos. Jeremias 10, verso 23 diz isso. É Deus quem conduz. Ao aceitar o chamado para uma aliança com Deus através de Cristo, a vida humana passa a ter valor e projeção celestial.
A vida de Cristo, ao ressurgir das cinzas em sua ressurreição, se tornou em nossa vida prometida e eterna. Então, a vida de Cristo, quando ele ressurge da sepultura, em sua ressurreição, se tornou a nossa vida prometida, a nossa vida eterna. É aqui que se materializa a alegria. Que alegria? Viver em Cristo, por Cristo e para Cristo, com a certeza de que nele, somente nele, o mal que nos aflige passará e as lágrimas de tristeza que nos consomem que nos consomem a alegria, que nos arrebatam o sentimento de viver, se transformarão em lágrimas de profunda exultação e de alegria. Bom, amigos, que esse seja o seu sentimento e que essa seja a sua experiência, confiando sempre nas promessas da palavra de Deus em sua vida. Esses são os meus sinceros votos para você, sua família e sua classe da Escola Sabatina. Que Deus te abençoe.